Olá, amigo. Para que o sermão que você prega na igreja seja de qualidade, é necessário, obrigatoriamente, que ele seja merecedor de credibilidade e confiança das pessoas. E aí então vem a pergunta: como é que eu consigo conquistar a credibilidade e a confiança das pessoas? São dois os pontos. O primeiro deles é o testemunho pessoal. Olha aqui comigo. Não adianta nada você pregar bonito no sábado na igreja, se durante a semana as pessoas olharem para a sua vida e verem que a sua vida não condiz com o que você tem pregado. As pessoas têm que olhar para você e enxergar os frutos do Espírito Santo. Se, porventura, a igreja olhar para você e não enxergar os frutos do Espírito Santo, as pessoas vão perder o interesse de assistir o seu sermão. Jesus advertiu: pelos seus frutos os conhecereis. Então, o primeiro ponto para eu conquistar a credibilidade é o testemunho pessoal. O segundo ponto é: você tem que apresentar durante a sua oratória, do começo ao fim, que o que você está pregando vem de Deus e não de você. A todo momento isso deve ser o seu foco. Se em algum momento a igreja tiver dúvida disso, você terá fracassado na sua pregação. Leia aqui comigo. O seu sermão será confiável quando o seu testemunho pessoal ser condizente com a mensagem pregada e quando você demonstrar que a mensagem que você está pregando vem de Deus e não de você. Olha aqui comigo. Como que nós podemos mostrar para a igreja que a mensagem vem de Deus e não de você? Amigo, eu aconselho você, quando você estiver pregando, não jogue ideias soltas e aplicações soltas no ar, não. Em primeiro lugar, peça para que a igreja abra a Bíblia no texto correspondente. Faça ela ver, pela sua própria Bíblia que ela trouxe de casa, que o tema abordado é advogado por Deus. Ok? Então, veja, especialmente quando você chegar numa parte do sermão em que é um ponto delicado, um ponto em que você sabe que porventura pode existir algumas dúvidas na cabeça das pessoas, que é um tema, de repente, um ponto polêmico, esse obrigatoriamente você tem que mostrar primeiramente na Bíblia e depois sim você faça a sua aplicação. E também não precisa cansar a igreja com textos semelhantes. Se você já apresentou um texto que foi solucionada a questão, já está solucionado. Não precisa cansar a igreja com 10, 15 textos falando a mesma coisa. Agora, quero trazer mais uma dica a respeito disso para você. Compare os textos bíblicos. Se um texto bíblico está aparentemente obscuro, procure outro texto na Bíblia que fala sobre o mesmo assunto, que pode esclarecer aquele. O texto mais claro vai levar luz para o mais obscuro. Quando apresentar à igreja, mostre primeiro o mais claro para facilitar o entendimento. Então, olha aqui comigo. Tem vezes que você vai pegar um texto da Bíblia que, de primeira vista, você não vai entender, ele parece obscuro. Então, o que você vai fazer? Você vai apresentar de primeira esse à igreja? Não. Procure um texto que fale sobre o mesmo assunto, mas que seja mais claro. Apresente para a igreja primeiro o mais claro, e aí, na sequência, depois da aplicação, você vai apresentar o mais escuro. E aí, o mais escuro, agora, ele não vai ser mais tão escuro assim, porque ele foi esclarecido pelo outro. Ok? E aí, assim, se você fizer dessa forma, você vai facilitar o entendimento da igreja. O desenvolvimento de um sermão deve ser da maior qualidade possível. Você deve enxergar seu ouvinte como se fosse uma criança inocente que precisa de ricos detalhes, exemplos e ilustrações para aprender. Olha aqui comigo. No meio da sua congregação, você vai ter todo tipo de pessoa. Vai ter pessoas que têm mais facilidade de compreensão, aprendem rápido,
E há pessoas que têm maior dificuldade e aprendem mais lento. Quando você for montar o seu sermão, tenha como foco aquele que tem mais dificuldade de aprender. Porque se você tiver como foco ele, você vai detalhar mais o seu sermão, você vai caprichar mais, você vai ilustrar mais e, automaticamente, se você atingir ele, se ele compreender a mensagem, todo o resto da igreja também vai ter compreendido. O desenvolvimento de um sermão deve ser da maior qualidade possível, capaz de convencer o pior incrédulo da congregação. Quando você for montar o seu sermão, não monte o seu sermão pensando naquele irmãozinho que é seu amigo, que concorda tudo com o que você fala. Não, não monte o sermão com foco nele, não. Monte o seu sermão pensando no incrédulo. Por quê? Porque o incrédulo, ele contesta, ele pergunta. Se você montar o seu sermão para o incrédulo, há uma tendência do sermão sair de maior qualidade, porque você vai caprichar mais, você vai detalhar mais, você vai ilustrar mais. Então, sempre olhe o incrédulo aqui como seu melhor amigo na hora de montar o seu sermão. O pregador deve estar atualizado com os acontecimentos presentes da igreja e da sociedade. Olha só comigo. Eu já vi pregadores que, ao pregarem, eles querem ilustrar o seu sermão. E, como exemplo, às vezes eles usam, por exemplo, um desenho da Disney. Só que esse desenho da Disney que ele está falando já faz mais de 30 anos que não passa na TV. Olha, se você quer ilustrar o seu sermão, use coisas da atualidade, do presente, da sociedade. Tenho certeza que as pessoas vão se familiarizar mais com o que você está pregando, ok? Nunca o pregador deve julgar que conhece tudo e que não precisa aprender mais nada. Seja humilde. Olha só, tem muitos pregadores bons que eles acham que já sabem de tudo. Amigo, nunca a gente sabe de tudo quando o assunto é Bíblia. Pode ter certeza. E aí, tem uma série de profecias na igreja, ele não vai porque ele acha que ele já sabe. Tem uma série de doutrinas, ele não vai porque ele acha que já sabe. Amigo, olha aqui comigo. Isso vai servir como um bloqueio para ele se desenvolver mais, dele crescer mais. Então, o pregador, amigo, ele tem que ser muito humilde. Quanto mais humilde ele for, mais tendência ele tem de crescer no conhecimento e de trazer benefícios para a igreja. Então, amigo, cumpra o exemplo de Jesus, seja humilde. É aconselhável usar nas pregações apresentações em PowerPoint? Sim, há muitas pessoas na igreja que são visuais, têm aprendizado melhor com visualizações. Devemos usar todos os recursos que temos à disposição para atingir o maior número de pessoas e a maior qualidade de aprendizado. Olha aqui comigo. A tecnologia chegou e essa tecnologia veio para ajudar. Então, amigo, meu conselho é use e abuse. Por quê? Tem pessoas na igreja que são visuais e se você mostrar ilustrações, elas vão ter melhor assimilação. Então, use sim. É aconselhável pregar sermões prontos, elaborados por outras pessoas? Sim, desde que a mensagem seja condizente com a verdade bíblica. Agora, quero fazer uma observação quanto a isso. A apresentação do sermão será melhor quando o sermão foi montado pela própria pessoa, porque ela participou de todo o seu desenvolvimento e tem mais bagagem para a sua explanação. Olha só, quando você prega um sermão que foi feito por uma outra pessoa, você vai ver que ela colocou apenas os tópicos ali. Mas o desenvolvimento do sermão você não vai achar. Por quê? Está onde? Está na cabeça dela. Está guardadinho lá. Então, como ela participou do desenvolvimento, ela sabe pregar apenas com tópicos. Então, para que seu sermão seja bom, eu aconselho, tá, que você pregue sermões elaborados por você mesmo.
tá bom? Porque você terá participado de todo o desenvolvimento e vai ter mais bagagem na hora de explanar. O que devemos evitar durante o desenvolvimento do sermão? Evite confundir a igreja. O objetivo do pregador é trazer clareza e segurança na fé já aprendida. Veja, a pessoa tem que entrar na igreja, assistir o seu sermão e jamais, nunca, ela deve sair pior do que ela entrou. Jamais, nunca, ela deve sair mais confusa do que ela entrou. Pelo contrário, ela tem que entrar com uma cabeça e, depois do seu sermão, pensar assim: olha, eu pensava e acreditava assim, mas depois do sermão de hoje, eu acredito ainda mais. Se você conseguir conquistar esse sentimento nas pessoas, você foi vitorioso, tá bom? É esse sentimento mesmo que você precisa. Aliás, a Bíblia diz o seguinte, que Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Satanás é o criador da confusão, e a confusão causa separação na igreja e atrapalha o trabalho de Deus. Mais um conselho aqui. Se afaste de especulações sobre assuntos nas quais Deus não revelou na Bíblia e no espírito de profecia. Respeite a placa pare de Deus. Olha, tem assuntos nas quais Deus não revelou completamente. Tudo que tinha a ver com a nossa salvação, que era necessário para a nossa salvação, Deus revelou e foi bem generoso a respeito disso. Mas tem alguns pontos na Bíblia que ele não revelou completamente e colocou uma placa pare ali, pedindo a você que não ultrapasse. E você, amigo, tem que respeitar. Se você não respeitar a placa pare de Deus, você vai entrar no campo da especulação humana. E aí, automaticamente, você vai perder a credibilidade das pessoas. Então, eu digo para você, respeite a placa pare de Deus. Tome cuidado para não polemizar, tome cuidado com Nova Luz, pesquisas de sites que não é da sua religião. Pregar na igreja, amigo, é uma enorme responsabilidade. O púlpito é santo e pode direcionar uma pessoa para a vida eterna ou para a morte eterna. Olha só a tamanha responsabilidade. Veja aqui comigo essa foto aqui. Nós temos aqui uns médicos fazendo uma cirurgia. Imagina, amigo, se esse médico não estuda devidamente para exercer a sua profissão. Imagina se ele não está corretamente preparado para realizar essa obra. Ele corre um sério risco de levar o seu paciente a óbito. A mesma coisa é o sermão. Se você não estiver devidamente preparado para o sermão, você pode ajudar ou contribuir para a pessoa, conduzir ela à morte eterna. É uma responsabilidade tremenda pregar na igreja. Então, estas são as dicas de hoje. Quero dizer para você que na sequência faremos mais vídeos. Até mais!